Boa noite, então, para todos. Deus esteja abençoando mais uma aula. Novamente, retomamos aqui o assunto sobre a vinda do reino, né? Vamos finalizar a aula que nós iniciamos na segunda-feira passada. Então, que Deus nos dê a direção, né? E que possamos aí entender essas profecias e o cumprimento também, né? Sobre o reino de Deus. Bom, a aula passada a gente finalizou, eu até pedi se caso dessem, né, para ler novamente Atos capítulo 1 e capítulo 2, mas nós já lemos na aula passada, né, no final, a gente ficou os últimos minutos lá para a gente ler. Então a Eu gente li de vai... novo. Eu li de novo. Bom, é bom porque aí a gente tenta observar mais a explicação dentro ali das passagens, né, para a gente não ficar voltando à leitura. Então, vocês já vão estar familiarizados aí com a leitura. A aula passada, nós abordamos a aula toda sobre as profecias que foram feitas no Velho Testamento e as profecias que foram feitas no Novo Testamento a respeito do reino de Deus, né? A gente viu lá em Isaías, viu Jesus, os apóstolos ali falando sobre o reino de Deus. E lá em Atos, é onde nós vamos ver o cumprimento, né, a concretização, vamos dizer assim, dessas profecias que estavam sendo feitas. Por isso que a gente pediu para vocês lerem Atos, né, e nós também lemos na aula passada. Então, vamos... Lá no versículo 1 até o 6, né, Lucas ali, ele vai se identificar, né, ele não se identifica falando que ele é o Lucas, mas a gente já sabe que ele, da mesma forma como ele inicia o Evangelho de Lucas, ele também inicia a carta, né, esse livro de Atos. Que Lucas, ele não foi um apóstolo, tá? Inclusive, ele, se não me falha a memória, o Carlos pode me ajudar aí, que às vezes eu confundo alguma coisa, mas eu acho que Lucas também não era um judeu, ou era Marcos. Você lembra? Quem que não era? Lucas era o médico. Lucas era o médico. Mas assim, não faz diferença também, não. É só para... É que eu não... Eu esqueci de anotar certinho aqui. Primo de Barnabé. O Lucas, o carro está sem som. Pronto, Se eu não estou enganado, ele é judeu, mas fiquei também na dúvida, né? Mas Marcos também é judeu. Então acho que Lucas é o gentil, então, porque eu lembro que dos 4 evangelhos tem um que escreveu que não era. Porque Mateus era um apóstolo, Marcos era um judeu, né? Lucas era um gentil, então. Eu vou confirmar, tá? Lucas era um grego. Então, Isso, Lucas era grego, exato. não era? Era grego, Acho exatamente. Exatamente. Ou seja, era um gentil, né? Só para a gente lembrar que todo gentil é aquele que não era judeu, né? Podia ser um grego, um romano, ele era um gentil. E ele era um médico, e ele foi examinar, né? Ele foi vasculhar tudo sobre a vida de Jesus e escrever, né, a esse Teófilo. Então, ele escreve o Evangelho de Lucas e ele vai escrever também o livro de Atos, que isso vai se passar depois, né, após a morte e ressurreição de Jesus. Enfim, então, ele vai dizer aqui no versículo 1 até o 6, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos. É sempre interessante a gente entender o contexto, né? Que aqui as instruções por meio do Espírito Santo foi dado aos apóstolos, tá? Então a gente não pode confundir que foi dado para qualquer pessoa, tá? O contexto aqui está falando aos apóstolos, que havia escolhido.
Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Isso depois da ressurreição. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Lembra da festa de Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa? Jesus fica 40 dias, então 10 dias depois acontece essa festa judaica. E o versículo 4, Jesus ainda vai falar, né? Lucas falando aqui, né? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Havia dúvida aqui entre os discípulos, né, entre os apóstolos. Lá no versículo 1, Lucas disse que já havia escrito um outro livro, né, anteriormente, que é o Evangelho de Lucas, que nós falamos, e ele relatou tudo que Jesus fez. Então, agora ele vai, no livro de Atos, vai discorrer tudo sobre o que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus, tá? Lucas diz lá no versículo 2 que Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos e que Jesus, junto com os apóstolos, lá no versículo 3, deu muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Ou seja, não tinha dúvida. Jesus estava vivo, em carne e osso. Ele comeu com seus apóstolos depois disso, né? Embora a gente vê alguns detalhes lá nos evangelhos, que os apóstolos estavam dentro de uma casa com tudo fechado. E Jesus entrou. Então, Jesus estava em forma de carne e osso e em espírito também. Bom, Jesus pode. Jesus é Deus. Então, ele tem essa possibilidade, né? Mas Jesus estava vivo. Estava não, ele está. Ele está vivo, né? Graças a Deus por isso. E deu muitas provas. E ele falou com os apóstolos sobre o quê? O tema ali que a gente leu ali em Atos, Jesus estava falando acerca do quê com os apóstolos? Do reino. Do reino, exatamente. Por 40 dias ali, né, que Jesus ficou falando. E durante essa conversa, ele pede aos apóstolos que não se ausentassem de Jerusalém, porque era lá, qual que era a promessa lá de Isaías? Não era em Jerusalém? Jesus novamente falando, fique em Jerusalém. Então, olha a harmonia, né, dessas profecias sendo cumpridas aqui. Quando Jesus falava tudo isso, os discípulos ficaram muito animados com o reino. Mas essa animosidade, né, a gente pode dizer assim, esse ânimo que eles tinham, ainda não estava, eles não estavam entendendo de fato. Porque qual foi a pergunta dos discípulos? Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? A mentalidade dos apóstolos ainda estava num reino físico, certo? E a gente vê que Jesus muitas vezes vai falar sobre o reino que era em espírito, né? Não era de forma visível. O reino está entre vocês, o reino está dentro de vocês. Mas os apóstolos ainda estavam com o coração um pouco duro, não havia compreendido totalmente o que Jesus havia falado. E eles estavam muito entusiasmados, mas eles estavam mal interpretando as profecias, né? Eles esperavam um reino físico, como eu falei. Mas não era esse o propósito de Jesus. Jesus não veio para ser um líder físico, um rei físico, para que combatesse com os romanos. Lembrando que até caiu essa pergunta. Essa época em que Jesus viveu, em que está sendo cumprida essa promessa do reino, estava sob o domínio do Império Romano, tá? Havia passado alguns impérios, Babilônio, da Medo-Pérsia, da Grécia, e agora estava no Império Romano. Então, Jesus não veio para combater militarmente, mas veio para combater espiritualmente. Esse era o propósito de Jesus
e muitos ainda não estavam entendendo isso. Né? E lá Jesus vai responder: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, isso mostra, né, que os discípulos não entenderam as profecias. Portanto, Jesus mandou que eles esperassem lá em Jerusalém, que logo eles iriam compreender. 40 dias, 10 dias depois, estaria tudo claro na mente deles, né? Então, é assim que nós devemos tratar toda a profecia. É impossível entender as profecias antes delas acontecerem. Só quando elas acontecerem, então nós estaremos sabendo e vamos compreender de fato aquelas profecias. Atos, capítulo 1, de 8 a 12, vai falar assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi levado às alturas, e enquanto eles olhavam, o que aconteceu? Uma nuvem cobriu, né, da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E, de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Então eles voltaram para onde? Para Jerusalém. Para Jerusalém. Era onde Jesus havia dado a ordem para eles ficarem, né? Então Jesus falou para eles, aqui no versículo 8, que eles iriam receber poder. Poder. Como que o reino viria? Nas profecias, o reino viria com Poder. poder também. Então, Jesus está falando que eles iriam receber poder. Então, qual é o poder que vai iniciar o reino, segundo o versículo 8? Qual é o poder que vai iniciar o reino? O reino de Deus. Tá no contexto aqui, tá no próprio texto, na verdade. Poder para Poder. testemunhar, professor. Oi? Poder para testemunhar, tanto em Jerusalém. Pelo Espírito Santo. Isso, o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser ali o poder que vai ser dado a eles, não é? De acordo lá com o versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, o poder só vai ser iniciado ali quando o Espírito Santo descer. Enquanto o Espírito Santo não descesse sobre eles, não aconteceria esse poder. Dá para entender a lógica do texto, né? Tá. E Jesus subiu para o céu. Depois que Jesus subiu, para onde os discípulos foram? A gente já fez essa pergunta, né? Jerusalém. Jerusalém. Porque foi Jesus que o instruiu, né? Para que eles ficassem ali. Mais uma leitura lá em Atos, capítulo 1, de 13 ao 20. Ali vai falar um pouco sobre os apóstolos que estavam reunidos, né? E sobre a profecia de que o lugar, né, deveria ser substituído. Lembra que Judas morreu aqui? Né? Aqui não, né? Um pouco atrás, Judas morreu. Ele se enforcou por conta da traição. E o contexto aqui dessa leitura, a gente não precisa ler, mas aqui Pedro se levanta e explica uma profecia cumprida. Ele disse que alguém entre os discípulos morreu, que foi Judas. Ele que traiu a Jesus, né, e se enforcou. Agora, entra aquela profecia de Marcos, capítulo 9, versículo 1, lembra? Que dentre alguns que aqui estão não verão o reino. Lembra? Sim. Lembra? Marcos 9, Sim. versículo 1. Algum dentre vocês não verão. Uhum. Deixa eu só pegar o texto aqui para me falar certinho. Vocês vão lembrar. Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão
de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. O poder, Espírito Santo. E junto com esse poder, com o Espírito Santo, seria estabelecido o reino de Deus. Judas não foi um privilegiado. Ele não participou. Ele não viu, né, a chegada do reino. E o restante do capítulo aí vai falar sobre a escolha de um novo apóstolo. Lembra lá de Matias? É necessário que tenha acompanhado, né, toda a trajetória de Jesus, que viu Jesus subir aos céus. Então, a gente compreende lá o contexto. Voltando aqui. O capítulo 2, de 1 a 13, a gente também não precisa ler, mas vai falar sobre o dia exato lá de Pentecostes, quando estavam várias nações reunidas, lembra? Que os apóstolos começaram a falar em outras línguas, e cada um ouvia, ninguém entendia o que os apóstolos falavam, né? Haviam 17 nações ali, os apóstolos falaram em línguas diferentes e ninguém compreendia. Era isso? Não. Todos entendiam na própria língua. Exato. Todos eles entendiam, né? A gente vai ver, deixa mais para frente que eu falo, porque senão eu vou acabar adiantando aqui. Alguns falaram que eles estavam bêbados, eles beberam vinho demais. Eles estão falando coisa com coisa, mas a gente vai entender o porquê aconteceu isso daí. Então a gente vê aqui, em Atos capítulo 2, mais propriamente dito, o reino sendo estabelecido, o reino vindo com poder através do Espírito Santo, que foi dado aos apóstolos, ok? Com esse propósito. Então, esse dia aqui, né, que é o dia de Pentecostes, que era um feriado dos judeus, quando eles louvavam a Deus pela colheita. E eles trouxeram as suas primícias para ofertarem. E quando eles chegaram a Jerusalém para praticarem, né, essa religião, aquele costume que eles tinham, naquele mesmo dia os apóstolos estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um grande som, um estrondo. Eu não posso imaginar como seria esse barulho, né? E esse som era o anúncio ali, a chegada, a descida do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, né? E eles foram batizados com o Espírito Santo, como foi dito que aconteceria, né? Lá em Marcos capítulo 9, versículo 1, que a gente já leu, no próprio Atos, também falando sobre isso daí. O reino estava sendo estabelecido. O reino, quando nós pensamos, não está ainda por vir. Como eu falei, a gente precisa sempre entender os contextos, né? Existe o reino eterno, mas o reino de Deus foi estabelecido ali. A gente vai entender mais. O Espírito Santo veio e ungiu, né, esses apóstolos com poder. Quando eles começaram a falar em línguas diferentes, toda a atenção do povo se voltou para eles, né? E alguns pensaram que eles estivessem bêbados. Lembra lá do versículo? Beberam vinho demais. Estão tudo doido. Mas o que está acontecendo aqui nesse contexto? Né? Há muitas lições para a gente aprender, tá? Sobre língua, sobre batismo com o Espírito Santo, mas a gente vai se concentrar nesse tema, que é o reino, e a gente vai voltar depois nesse contexto aqui, mas com o propósito de estudar sobre o Espírito Santo, né, com mais detalhes. Então, a gente vai abordar mais detalhes a respeito do batismo, né, do Espírito Santo. Então, veja as profecias, né, sendo cumpridas sobre a vinda do reino. O poder do Espírito veio para anunciar a chegada do reino, que é o que fala lá de Atos, capítulo 2, de 1 a 4. O que aconteceu? Aliás, onde aconteceu? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Quem estava lá para testemunhar esse poder?
Quem estava presente nessa ocasião para que pudesse testemunhar todo aquele poder? Várias Os nações. apóstolos. Os apóstolos, E várias nações, né? várias nações, exato. Lembra das profecias? Todas as nações também, nas profecias sendo faladas? Então, representantes de todas as nações do mundo. E o povo entendeu as línguas? Eu já fiz essa pergunta, né? Sim, entenderam, pois os apóstolos falavam na língua materna do povo que veio dessas diversas nações do mundo. Né? A gente já leu esse contexto também. No versículo 13, alguns acharam que eles beberam vinho demais. Provavelmente aqui, o que estava acontecendo? Que eles achavam que os apóstolos estavam bêbados, né? Talvez alguém ouvindo os apóstolos falar na língua dele, né? Mas quando ouviu falar numa outra língua que ele não entendia, ele achou que eles estavam bêbados. Imagine, tinham ali os 12 apóstolos, mas tinham mais de 15, tinha 17 nações, aproximadamente. Então, eles provavelmente, enquanto um ouvia na sua própria língua materna, o outro talvez não entendia na outra língua. Então, eles ficaram perplexos ali, né? Ficaram sem entender. E às vezes surgem dúvidas, né? Deixa eu pegar o texto aqui. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, o livro que fica mais fácil para mim achar. Alguns falam, mas será que os apóstolos... Deu uma pipocada aí, hein? A internet deu uma pipocada. A minha? É, Para vocês... não sei se é a sua ou se é a minha. Deu uma parada, mas tudo bem. Continua. Voltou ao normal? Está normal. Tá. Tá normal. Existem dúvidas, né? Alguém fala, mas será que os apóstolos eles falaram em outras línguas? Ou os apóstolos falavam na língua deles e cada um entendia na sua própria língua? Tipo, havia uma como que eu posso falar? Uma tradução, né? Pelo Espírito Santo para que eles ouvissem. Mas o texto, lá no Atos capítulo 2, versículo 4, fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Então, a gente percebe que o texto fala que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, eu já tive essa dúvida também, mas o texto fala que eles falaram. Eles falaram em outras línguas. Então, cada um falava várias línguas ali de acordo com a nacionalidade que estava ali presente. Ok? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que ler na outra tela aqui, porque senão eu não consegui tirar uma tarja que fica aqui na minha tela. Atos capítulo 2, do 14 ao 17, vai dizer assim: Então Pedro levantou-se com os 11, tá vendo aqui novamente o contexto dos apóstolos, tá? E em alta voz, e dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. O Pedro falando sobre uma profecia também dita por Joel. Isaías também vai falar a mesma coisa, né? Últimos dias. Então, esses últimos dias, será que ainda vai acontecer os últimos dias? Dentro dessa profecia, esses últimos dias aconteceu lá em Atos. Por quê? Pedro está falando.
é para que se cumprisse essa profecia. Então está cumprida. Esses últimos dias não é no tempo vindouro, mas aconteceu lá em Atos, capítulo 2. 2000 anos atrás, aproximadamente. Então, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo e agora entendendo as profecias, agora sim, eles começam a entender as profecias, né? Até porque o poder do Espírito Santo os capacitou para isso também, né? Eles acabaram ali de testemunhar tudo aquilo, né? E aconteceu tudo aquilo que Jesus havia falado. E acabaram de cumprir essas profecias, né? E ele ficou de pé e começou a explicar profecia por profecia que estava sendo cumprida ali. Ele começou lá em Joel, lá no capítulo 2, versículo 28 ao 32, que vai falar isso. E também lá em Isaías, capítulo 2, de 1 a 4, que a gente já leu. Carlos, eu acho que tem algum som ligado, você consegue ver. É da Zuleika. Eu vou... Aí, tinha um som, eu deixei mudo lá. Deve ser barulho de televisão, se não me engano. Então, Isaías, né, e Joel haviam falado sobre isso daí. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Esse é o que fala lá em Isaías, nos últimos dias. Então, Pedro afirmou que os últimos dias iniciaram, então, naquele dia de Pentecostes, quase 2000 anos atrás, né, como eu falei. Também com a vida do Espírito, o reino de Deus começou com poder. Então, vocês conseguem entender as profecias lá do Velho Testamento, as profecias do Novo Testamento, sendo cumpridas aqui, nesses dois capítulos, mais precisamente no capítulo 2 de Atos, como que elas têm harmonia, né? Com as palavras de Jesus, com as promessas de Jesus, ligando elas a essas profecias do passado. Então, é muito claro isso, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender dessa forma, né? Se não tiver, fala que eu vou tentar melhorar aqui a explanação. Mas está sendo cumprida aqui. E Pedro continua a sua pregação mostrando outras profecias sobre o Messias e a sua crucificação que foram cumpridas ali. Então, vocês podem ler o restante de Atos ali, capítulo 2, que Pedro vai fazer essa pregação, né, sobre o fato dos judeus terem crucificado Jesus. No versículo 36 até o 47. Vamos ler essa passagem, que eu acho interessante essa passagem, né, principalmente o final dela, que vai dizer assim, já está na tela de vocês aí. Atos capítulo 2, versículo 36 até o 47. Ô Caco, você consegue ler para a gente aí, fazendo favor? Atos 2, 37, 36, né? 36 ao 47. Ok. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes então Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados
havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Até o 47, não é? Isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas posses, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e se tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Amém. Quer fazer algum comentário, Caco, sobre esse ponto aí? Esse ponto é um ponto tão importante para nós que ensinamos, porque ele já revela qual é o passo que cada um precisa ter, que aí é logo depois da pregação, né, de Pedro, porque Pedro ele vai relatar com relação à profecia, então ele mesmo, por causa do próprio Espírito Santo, que agora ele tem, ele consegue lembrar coisas que só o Espírito Santo poderia revelar, né? Ele não tinha todo o conhecimento, ainda mais alguém como Pedro, um homem iletrado, pescador, né? Totalmente fora do contexto cultural que alguém poderia colocar ele. É diferente de você olhar para Paulo e falar, pô, esse cara aqui é totalmente letrado, estudado, né? Ninguém podia apontar nada contra ele, mas contra Pedro, né? Entendeu? É interessante porque Jesus ele deixou claro que ele iria usar pessoas assim, para deixar claro ao mundo, né? De que para o mundo isso é loucura, para Deus não. Para Deus não. Então a gente vê pontos importantes quando a gente faz essas leituras. E ele deixa claro ali, né, no versículo 38, né, porque o pessoal pergunta, né, agora que a gente já sabe o que a gente fez e sabemos qual é sabemos que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, o que é que a gente precisa fazer? É a pergunta do povo, né? Então, Pedro ele vai... Culpa, né? Eles reconheceram, né, o erro deles. E aí lembra que tem a profecia de que Jesus fala assim, olha, Pedro, você é a pedra, ou melhor, você é a pedra, né? Sobre a pedra, né, eu edificarei a minha igreja, que então é próprio Jesus. Mas ele fala que Pedro tem a chave. Então, esse é o ponto que a gente vê da profecia sendo revelada. Pedro tem a chave, então ele vai abrir as portas para que as pessoas recebam a salvação, recebam o Espírito Santo, porque ninguém tinha. E ninguém tinha o perdão dos pecados. São duas coisas que são recebidas no ato, né? São dois grandes presentes. E sem esses dois, você não consegue entrar no reino dos céus. Você não entra, não tem como, né? Então, ali a gente já vê essa revelação. É a forma para a gente poder entrar no reino dos céus. E aí, logo depois, é interessante, porque a gente vê que são em torno de 3.000 batizados. E como é que esse pessoal vivia? Vivia unânime, né? É interessante, porque ele vai detalhar também, né? Como é que eles faziam? Eles perseveravam. Perseverar aonde? Significa, nós nos mantínhamos, né? Até a volta de Cristo, porque Cristo vai voltar, né? Então, eles perseveravam, mantinham o quê? A doutrina dos apóstolos, não mantinha outro tipo de doutrina, né? E na comunhão. Olha só como que é interessante. Não havia separação, era um povo só. Jesus veio para acabar com aquela divisão que havia entre judeu e gentil. Mas aqui é só judeu. Por enquanto, o povo ainda não consegue entender essa questão de judeu e gentil. Mas, só para a gente entender, que ali eles viviam de forma unânime.
tinham comunhão uns com os outros, partiam pão, isso significa que eles já faziam a ceia do Senhor, e a gente vai ver isso, que tem os relatos mostrando que qual era o dia que, então, Jesus deixou claro que era necessário ser feito, para ser lembrado sempre, até a volta dele, né? Então, assim, essas passagens são essenciais, né? Quando a gente está mostrando o que é que Cristo espera que cada um de nós, né, já que nós queremos servir a Cristo, precisamos fazer para entrar no reino dos céus. É isso aí. Amém. Obrigado, Caco. Nada. Assim, a gente tem bastante coisa a detalhar, né? A gente vai lembrando de algumas. Primeiro, o Senhor, lá o final do versículo fala, e o Senhor lhes acrescentava diariamente. Aonde Jesus estava acrescentando essas pessoas? Para acrescentar algo, né, tinha que ter algum lugar para acrescentar. Aonde Jesus estava colocando essas pessoas? Estava sendo acrescentadas aonde essas pessoas? No reino dele, no reino de Jesus, no reino de Deus. Essas pessoas que iam aceitando, que iam se batizando, que iam recebendo o Espírito, elas estavam sendo acrescentadas dentro do reino. Como o Carlos lembrou, a gente vai falar daqui a pouco sobre a chave. Uma chave, você abre ou você fecha a porta. Então, Pedro está tendo a chave aqui do reino. Mas algo interessante que o Carlos falou, mas a gente vai ver em outras aulas, essa profecia está sendo cumprida, mas ainda faltava uma coisa. Faltava uma coisa aqui, para ser de fato 100% cumprida. Mas a gente vai entender nas próximas aulas, tá? Porque faltava alguém para ser acrescentado. Faltava um povo aí. Depois a gente vai ver. Interessante que lá na Torre de Babel, o que causou a divisão do povo? Lembra na Torre de Babel? O que Deus fez para confundir as pessoas para que elas se dividissem? Quem lembra? Habilita o microfone e fala. A divisão de línguas, cada um foi falando em línguas diferentes. Exato. E o que nós estamos vendo aqui em Atos? As variedades de línguas está fazendo o quê? Unindo novamente as pessoas. Olha que interessante, né? O poder de Jesus. Jesus ali, né? O poder do Espírito Santo com uma diversidade de idiomas, de línguas ali, mas agora com a intenção de juntar, de unir, com um único propósito, que era reconhecer Jesus como Senhor, reconhecer Jesus como Messias prometido, e reconhecer que o reino de Jesus estava sendo estabelecido, né? E mais uma pergunta aqui, segundo o versículo 36, quem é Jesus agora? Quem é Jesus agora, de acordo com o versículo 36 de Atos capítulo 2? Deus o fez o quê? Senhor Cristo. Deus o fez Senhor, não é? Deixa eu pegar aqui a minha versão. Passou aqui. Deus, algumas passagens vão falar, Deus o fez Senhor, o Messias. Deus o fez Senhor e Cristo, né? Então, Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o Cristo. Nós não falamos que Jesus é o nosso rei? Sim. E um rei, ele tem o quê? Poder. Ele tem poder, Autoridade. Autoridade, mas tem uma outra coisa. Poder. Tá certo, mas eu quero ouvir uma outra palavra. Ele tem
Reino. Reino. Como que um rei não vai ter um reino, né? Um rei precisa ter um reino. É óbvio, né? Então, sendo Jesus o nosso rei, nosso salvador, nosso Senhor, ele reina. Jesus reina. E para Jesus reinar, ele precisa de um reino. E esse reino já foi estabelecido. Né? Quando alguém faz de Jesus o rei de sua vida, o reino então está dentro dele. Conforme a gente viu lá em Lucas 17, capítulo 17, versículo 20 e 21. Jesus vai falar isso daí. Mais uma vez, uma profecia está sendo cumprida aqui. Né? No versículo 37, o povo está perguntando, o que faremos? O Carlos leu lá. As pessoas sentiam a culpa. Poxa, você já quebrou, sei lá, já danificou alguma coisa de alguém sem querer? Aí você fala, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para reparar esse erro? Né? A gente vai perguntar dessa forma. Então, os judeus estão perguntando, o que faremos para poder reparar esse nosso erro? Assim, nós não podemos fazer nada. A gente não pode fazer nada para reparar os nossos erros diante de Jesus. Porque é pela graça e misericórdia de Jesus. Mas nós precisamos obedecer aquilo que Jesus manda. E o que Jesus mandou? Qual que era a missão dos apóstolos? Arrepender-se. Arrepender. E ser batizado, né? E ser batizado, exatamente. Lembra que a gente estudou sobre isso, né? Está ligado, são 5 coisas, né? Está ligado, arrepender e ser batizado para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Que é o Carlos lembrou, são as 2 coisas essenciais quando alguém se converte a Cristo. Ok? Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 49, Jesus disse que alguém iria pregar arrependimento e perdão dos pecados. Jesus falou isso. Essa é a profecia de Jesus. E foi o que Pedro fez. A gente fala de Pedro, todos os apóstolos estavam com essa missão. Mas lembrando que Jesus deu a chave para Pedro, porque Pedro seria o representante, vamos dizer assim, seria o porta-voz, vamos dizer assim. Não que os outros apóstolos saíram de cena, não. Mas Pedro estava mais à frente. Ele estava representando. Ele estava com a chave, tá? Lembra-se de que Jesus também profetizou lá em João, capítulo 3, de 1 a 7, que se tem que nascer de novo da água e do Espírito, naquela conversa com Nicodemos. Peraí, mas como? Será que eu posso voltar para o ventre da minha mãe, sendo eu velho? Então Jesus vai falar, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que isso significa? Arrependimento e o batismo. Então, o que Pedro está pregando? O batismo em nome de Jesus Cristo, porque é preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino. Mais uma profecia sendo cumprida aqui, né? Mais um mandamento de Jesus. E no versículo 41, nós vemos as pessoas nascendo de novo. 3.000 foram batizados. Depois, mais para frente de Atos, vai falar 2.000. Daqui a pouco vai falar multidões. Por quê? Se perdeu a conta. Não tinha mais como contar. Mas fala multidões. Muitas pessoas sendo acrescentadas a esse reino. Deixa eu voltar aqui. No versículo 42, nós vemos essas pessoas congregando juntos como igreja. É interessante que a gente vê no final do capítulo 2, a igreja tomando forma ali. Vocês conseguem enxergar dessa forma também? No final do versículo 40, no final do capítulo 2, a igreja se formando, tendo a forma. Né? Porque a igreja e o reino é a mesma coisa. Quando se fala do reino,
está se falando da igreja. Quando se fala da igreja, está se falando do reino. É claro que, volta a falar, é muito mais, né? Não é que o reino é só a igreja. Não é isso. Existe o reino eterno também, mas é aqui, com a igreja. Alguém já foi se consultar num médico e, normalmente, antes de você entrar na sala do médico, você, às vezes, vai para uma outra sala para fazer uma preparação, principalmente um oftalmologista. Tá? Eu já fui um oftalmologista, porque vocês podem ver, ó, eu tenho que usar uma lente aqui. Então, às vezes, eu vou numa outra sala, eu faz alguns exames e depois eu vou para a sala do médico. Eu já ouvi essa ideia que eu achei interessante, que a igreja é uma antessala do céu. É uma preparação para o céu. E se o reino está no céu, a igreja também é o reino. Porque nós precisamos estar conectados aqui, precisamos estar nos preparando aqui para chegar ao céu. Porque se eu não estiver bem no reino, se eu não estiver bem dentro da igreja, como que eu vou alcançar a salvação eterna? Não tem como. Imagina uma pessoa que está dentro da igreja, mas fica brigando com todo mundo, é mentiroso, faz um monte de coisa errada. A pessoa não vai. Ela acha que está no reino, mas não está. Então, precisamos ter isso em mente também, né? Isso vai falar lá em Mateus capítulo 16, que a gente já leu, do 18 ao 19. O reino e a igreja é a mesma coisa. Mais uma profecia sendo cumprida aqui. No versículo 47, diz que haviam pessoas sendo batizadas todos os dias. E Jesus vinha os acrescentando. Acrescentando aonde? À igreja, ao reino. E diz também que essas pessoas iam sendo salvas. Iam sendo salvas. Quando alguém se batiza, essa pessoa é salva. Agora entra uma pergunta. Nós ficamos salvos por quanto tempo? Até pecar. Eu entendi esse contexto, né? E a gente até vai falar sobre isso daí. Até pecar. Mas dentro do contexto lá de Daniel, que o reino jamais seria destruído, lembra? Então, quando nós entramos para esse reino, ele é eterno. Ele não acaba mais. É nesse contexto, tá, que eu quero dizer. Mas eu entendi o que você quis dizer e eu concordo. Eu concordo porque existe aquela ideia... Deixa eu molhar a garganta. Existe aquela ideia, uma vez salvo, sempre salvo. Sim, eu não concordo com essa ideia. Também porque... não, né? Depende de cada um. Porque senão da caminhada, né? Da caminhada. Exatamente. Passa a se entender que uma pessoa que se batiza ali por uma empolgação e depois não vive a doutrina, ela vai ser salva? É claro que nós não estamos aqui para julgar quem vai ser salvo ou não. Se o fulano A, o fulano B vai ser salvo ou não. Essa não é o nosso papel. Mas o interessante é que no final do versículo aqui, deixa eu voltar aqui na leitura, no capítulo... A partir do 41, que vai falar que os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E o que eles faziam quando a gente fala que a igreja estava dando forma? Eles se dedicavam. Ou algumas outras versões... Alguém falou algo? Perseveravam. Perseveravam, isso. Na João Ferreira vai falar perseveravam. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Jesus conhece, Jesus sabe quem está no seu reino. Jesus sabe e conhece aqueles que estão alimentando o Espírito Santo. Jesus sabe aqueles que fazem parte do seu corpo.
que se dedicam, que perseveram nessa doutrina. Então, esse contexto básico aqui de Atos capítulo 2, versículo 41, 42, é o princípio para você alcançar a salvação. Você precisa aceitar a mensagem, o evangelho, você precisa ser batizado, você precisa perseverar na doutrina, você precisa da comunhão, você precisa partir o pão. E aqui vai falar duas coisas sobre refeições e partir o pão. Então, esse partir o pão é a questão da ceia. É a questão de você relembrar o sacrifício de Jesus. Então, aquele que não segue esses requisitos, né, vamos chamar assim, está de fato no reino de Deus? A gente precisa avaliar, né? É Deus quem julga, mas, de acordo com o contexto, a gente pode julgar de acordo com o contexto. Se não estiver dentro desse contexto, não faz parte. Então, precisa estar dentro desses requisitos que a Bíblia ensina, ok? Então, as pessoas... Uma passagem que eu acho interessante também, abram lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, eu gosto bastante dessa passagem, e eu creio que vai em confronto com essas questões sobre uma vez salvo, sempre salvo. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. Paulo escrevendo para a igreja de Corinto aqui. Irmãos, quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Versículo 2. Por meio deste evangelho, vocês são o quê? Salvos. Mas tem uma vírgula e fala, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, esse desde que, isso é o quê? É uma condição? Sim. É uma condição. Então, a salvação, ela é condicionada, tá certo falar assim? Ela precisa estar de acordo com o evangelho. Precisa estar firme no evangelho. Caso contrário, a pessoa creu em vão. Então, o texto é bem claro, não vai ser salvo. Então, a salvação ela é condicional. Só para entender esse contexto, tá? Voltando aqui. Vamos concluir essa lição com o último ponto, que é a nossa aplicação e desafio. Vamos ver os discípulos agora chamando outros para entrar agora no reino. A gente vai ver que vai mudar a linguagem de falar, ok? Vamos ver os discípulos chamando outros para entrar no reino. Lá em Atos capítulo 8, versículo 12, eu vou pedir para Maria Elisa ler para a gente, pode ser? Pode, claro. Está na tela aí, mas lê para a gente aí. Tá, com satisfação. É 8:12, né? Mas Isso. como crescem em Felipe, como crescem? Crescem de crer Isso. em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. Aqui está escrito, né? É isso mesmo, a sua versão é diferente da minha, mas é isso mesmo. Almeida. Então, interessante que o texto fala, no entanto, essa aqui é a NVI, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus. Então, as boas novas do reino estava sendo pregada, estava presente. E não mais estava falando que o reino viria. Dá para entender essa mudança aqui?
Antes era, o reino virá, o reino virá. Agora está pregando as boas novas do reino presente. Ok? Como que faz para entrar no reino, né? Exatamente. Eu crer. Exatamente. E eles iam sendo batizados, né? Então, aqui nós vemos uma diferença entre a pregação de Isaías, de Daniel e a dos apóstolos. Antes de Atos capítulo 2, né, como eu falei, foi pregado que vai chegar o reino. E a partir de Atos 2, nós vemos a pregação falando que o reino está aqui. As pessoas poderiam entrar nesse reino. Nesse versículo, vemos a pregação de duas coisas. O reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, que é o nosso reino. Okay? O resultado disso foi que pessoas foram batizadas, nascendo de novo da água e do Espírito, entrando agora, então, no reino de Deus. E depois, se vocês puderem ler também, Atos capítulo 8, é interessante, porque a gente vai usar essa passagem quando falarmos sobre o Espírito Santo também, que a gente vai usar esse contexto aí. Atos capítulo 28, eu vou pedir, vou ver quem está mais próximo da minha tela. Heloísa, pode ler para a gente? Sim. Atos capítulo 28, do 30 ao 31. Estamos de Paulo na sua própria casa e a cidade onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, nem algum, ensinava as coisas em que o Senhor Jesus Cristo. Isso. Cortou um pouquinho o áudio, mas deu para entender. Paulo, quando foi preso, a gente chama da primeira prisão romana, Deus é tão bom, né, que Paulo ficou preso, né, na verdade, numa casa que era alugada. Ele pagava aluguel, ele era escoltado por soldados romanos, mas ele recebia as pessoas. As pessoas iam visitar ele não podia sair, mas ele recebia as pessoas. Tanto que tem algumas cartas que foram escritas dentro da prisão romana. Aí Paulo vai ser solto, e depois tem a segunda prisão romana, né? E aí nessa segunda prisão que Paulo é morto, né? Cumpriu o propósito dele. Mas a gente vê aqui nesse contexto também de Atos, capítulo 28, a mesma ideia, né? Já vimos Pedro pregando sobre arrependimento e perdão no reino, Felipe, né, lá em Atos capítulo 8, pregando sobre o reino, e nesses versículos vemos Paulo pregando sobre o reino em Jesus, que é o Rei dos Reis. Vamos ler uma outra passagem no Novo Testamento para confirmar que o reino está aqui na terra e agora. E este é o reino espiritual de Deus, que não é físico, porque o reino está dentro de nós. A porta está aberta. Está aberta. Está aberta. Graças a Deus. Mas, infelizmente, nem todos querem entrar. E é interessante, né? A gente lembra das passagens, das palavras de Jesus, que Jesus fala que a porta é estreita, né? Existe uma porta. Quem está cheio de bagagem, para passar na porta, tem que largar tudo. Exatamente. Quando a gente carrega as bagagens, a gente não consegue entrar. Tem que largar. Oi, Maria do Carmo. Posso falar uma coisinha aqui, rapidinho, do capítulo 28? Pode. Não está onde a irmã leu, mas está um negócio aqui que veio na minha mente. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros
usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Isso aqui, sabe, minha mente voou, porque muitas vezes a gente está sentindo frio de ausência de humano, sentindo frio de ausência de um pouco de humanidade na hora da necessidade, sabe? Precisando de alguém que venha aquecer a nossa alma. E aqui ele fala que os bárbaros acenderam fogo para aquecer eles. Achei tão lindo essa parte, tão lindo. Eu só queria falar, desabafar com os irmãos sobre isso. Amém. Com certeza, tem pessoas que é um bom amigo, um bom companheiro, né? Que traz alívio, né? Conforto aos corações, à alma, é muito bom. Obrigado, Maria do Carmo. Nada. Isso eu posso lembrar uma das coisas que Jesus ensina, que quando você sabe que alguém está passando alguma necessidade, você simplesmente fala que vai em paz, vai com Deus, Deus te abençoe, isso não mostra amor nenhum, e com certeza Deus não está ali com ele, né? Então, isso demonstra uma falta de amor. E não existe fé para que seja comprovada ou confirmada algo sobre isso. Então, lembra bem o que a Maria do Carmo falou, né? Nós, cristãos, que dizemos que somos cristãos, e numa situação em que você tem oportunidade, olha só, oportunidade de você mostrar compaixão, amor, misericórdia, generosidade, são várias coisas que você pode trabalhar. Isso tem a ver com a fé. Se é que nós temos fé, então nós vamos agir. Lembrando o que o Reginaldo falou da passagem. Olha, se vocês não viverem assim, né, como Paulo falou, se não for assim, então não tem o porquê, o que vocês fizeram foi em vão, né? Foi em vão. Exatamente. Amém. Não adianta nada, né? Vai em paz, Deus te abençoe, né? Sem dar um pedaço de pão, né? Para a pessoa. O que ele está necessitando é comida, então você dá comida. Não, mas eu quero dar o alimento espiritual. Espera aí. Primeiro ele está precisando do alimento sólido, né? Então, depois o espiritual. Isso, depois isso. Não, é assim que Jesus sempre fez. Jesus fez muito isso. Quando o meu filho morreu, eu estava aqui na sala, algumas pessoas estavam aqui, e alguém, assim, né, top, vamos falar assim para não entrar mais em detalhe, alguém top entrou na minha sala aqui e falou, e agora, irmã Maria, para quem que a irmã vai orar? Eu, naquela hora, ouvi aquilo, e é alguém top, tá? Eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, o que isso tem a ver com a minha dor agora? Com a minha dor que eu estava sentindo. Alguém vem na minha sala e fala, e agora, irmã Maria, para quem que a irmã vai orar? Sabe que fazia o quê? 2 horas, mais ou menos, que eu tinha... Não, um pouquinho mais, fazia umas 3 horas que a notícia da morte do meu filho tinha chegado. Eu fiquei pensando naquilo. Isso. Santo Deus, misericórdia. Ai, amém. É só Deus mesmo para confortar a gente, né, Maria? Às vezes a gente ouve coisas que não precisa. Não é necessário, né? Infelizmente. Mas, enfim, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Eu vou ler a passagem aqui, Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14.
vai dizer assim, Paulo, né, novamente, Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Colossos, e Paulo vai falar assim a esses irmãos, pois ele nos resgatou, falando de Jesus, né, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, Paulo não usou aqui no futuro, pois ele nos resgatará e nos transportará para o reino. Mas Paulo fala que ele nos resgatou e nos transportou. Aquilo é presente, é agora, e não é algo futuro. Então, aqueles que estão aceitando, aqueles que estão sendo batizados em nome de Jesus, estão obedecendo a doutrina de Jesus e dos apóstolos, já estão sendo transportados para esse reino. E nesse reino, não há ninguém que queira enfrentar. Eles estarão seguros, porque tem Jesus como rei, né? Então, no Velho Testamento, quando se fala do reino de Deus, sempre se usam os verbos no futuro. Virá, será estabelecido, né? Mas agora, no Novo Testamento, estamos vendo os verbos o quê? Presente, resgatou, transportou. Então, aqui, diz que quando nós saímos das trevas, nós não ficamos em qualquer lugar, mas nós já entramos na luz. Nós já somos transportados para esse reino, né? Onde temos o perdão dos pecados. Outras passagens que podem ser lidas sobre a presença do reino de Deus na terra são, vamos ler 1 Coríntios, a gente leu agora há pouco 1 Coríntios, vamos ler o versículo 24 e 25. Maria Elisa, pode ler para a gente? Novo. 24 ou 25, né? 1 Coríntios 15, 24 e 25. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amém. Então, novamente, Jesus, ele vai entregar, né? Então, virá o fim quando ele entregar o reino Ao a Pai. Deus. Então, como Jesus vai entregar algo se ainda não está? Então, o reino que Jesus estabeleceu, esse reino Jesus vai entregar ao Pai. Esses são os seus filhos, aqueles que aceitaram o seu filho, aqueles que foram batizados, aqueles que aceitaram, que perseveraram na doutrina do Senhor, né? Jesus falando ao Pai. Então, aqui é a sua igreja. Então, essa vai ao céu. Ok? Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 10, também vai falar isso, né? Essa mesma questão. Então, um dia, Jesus voltará para buscar o seu reino. Por isso, temos que fazer parte desse reino quando? Agora. Agora. Porque se eu não estiver dentro do reino, olha o que vai acontecer. Se chegar o dia em que Jesus for entregar esse reino a Deus e pessoas não estiverem dentro desse reino, elas não vão ser levadas. Então, é algo muito sério. Outra coisa, deixa eu pegar aqui. A conclusão dessa lição, né? Eu já até acabei falando sobre ela, que é Atos 2:42, que eles se dedicavam, né, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse, vamos dizer, é o texto-chave
né, dentro do reino aqui. Devemos, então, continuar firme nos ensinamentos dos apóstolos, né, que é a Bíblia, na amizade, né, com os outros, na comunhão, congregando. Lá em Hebreus vai falar, não deixe de se reunir como igreja, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Alguns tinham costume de não congregar, mas Paulo está incentivando, esteja congregando. É primordial isso, né? O partir do pão, quando que nós relembramos a ceia? Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Quantos primeiros dias da semana tem um mês? 4. 4 primeiros dias da semana. Ou alguns vão ter 5, né? Talvez. Mas é isso. Então, todo primeiro dia da semana, estamos reunidos como igreja para relembrar desse sacrifício, de acordo com esse contexto, com a doutrina dos apóstolos, né? Nas orações, né? A comunhão diária com Deus. Essas são as responsabilidades básicas, né? De alguém que quer nascer de novo e entrar e estar no reino de Deus. Professor Regis, Sim. eu sempre queria perguntar uma coisa nesse sentido, e eu estava esperando a oportunidade e agora chegou. Quando vocês falaram, né, que a ceia é todo domingo, sabe o que veio no meu pensamento? Se a ceia é todo domingo, não banaliza? Não fica banalizado? Não fica uma coisa comum? Todo domingo ceiar, todo domingo ceiar? Não perde um pouco a singeleza, a santificação? Eu sei lá como que eu vou falar. A igreja não começa a achar que é tudo comum? Não, mas quem disse que Jesus pediu para sair do comum? De sair da singeleza? Não, Você quando falou. eu falo comum, os irmãos começam a achar normal aquilo, tirar o peso, sabe? Eles começam a tirar o peso, o que é uma Santa Ceia. É nesse sentido que eu falo. Então, se alguém pensar dessa forma, já está cometendo erro, porque a palavra de Deus ela é bem clara. Antes de eu achar, antes de eu deduzir algo, eu preciso entender que a igreja veio antes de mim. Não sou eu que dito as regras, né? Sim, A sim. igreja é de Jesus, Jesus deu as ordens. Então, quando eu penso algo assim, eu já estou em desacordo com a doutrina de Jesus. Sim. Então, assim, se a Bíblia fala primeiro dia da semana, não tem por que eu pensar, tá muito monótono, eu vou fazer uma vez por mês. Mas quem autorizou fazer? Vamos dar um exemplo um pouco prático. Eu vou falar mais isso mais para frente, mas vamos dizer que alguém chegue na sua casa e pegue a sua cama e coloca lá na sala. Sem a sua permissão, você vai gostar? Não? Por quê? Então, quando eu altero essas práticas que a Bíblia tem ensinado, Jesus não vai gostar, porque Jesus é o dono. Assim como eu não quero que altere as coisas dentro da minha casa, Jesus não deseja, ele não quer que altere as coisas dentro daquilo que ele estabeleceu para a igreja. Aí, então, como é que fica essa igreja? Tem várias igrejas que fazem isso, aliás. Assim, tem igreja que tem culto de terça e de quinta e de domingo. E na Bíblia fala assim, todas as vezes que vocês se reunir. Se é todas as vezes, então poderia fazer no meio de semana também? A questão da ceia? Não. Se é todas as vezes que se reunir, tem igreja que reúne na quinta e na terça. Então, mas esse contexto que Paulo está falando de todas as vezes, é todas as vezes, todo o primeiro dia da semana. Ah, tá. Não tem problema se alguma igreja se reúne
Eu vou falar algo aqui, tá? Agora não tanto, por conta, depois que começou a pandemia, a gente adotou alguns trabalhos online. Mas nós tínhamos trabalho na terça, trabalho na quarta e aos domingos. Mas a ceia era aos domingos. Os outros dias era um momento de oração, era um momento de estudos, de meditação na palavra. Mas a reunião como igreja, com propósito de relembrar do sacrifício, de participar da ceia, é no primeiro dia da semana. Não tem problema de ter outro trabalho durante a semana, mas não vai ser com o caráter, com o propósito de partir o pão, de participar da ceia. Entendi. Cícero, Da mesma forma, a contribuição, né? O Opa, Caco, pode falar. irmãos, assim, o que é que tem mais acontecido na Igreja de Cristo? Assim, afastamentos, né? Estava vendo a interrogação da irmã aí a respeito da ceia, né? De ser nos domingos e virar aquele costume e ser uma coisa simples, né? Como é que se diz? Muito comum, né? E justamente isso é que tem causado muito, assim, irmãos deixar a Igreja de Cristo e ir para as denominação, né? Por quê? Porque acha as coisas muito simples, muito, como se diz, muito comum. Não, aqui é muito tranquilo, as coisas não têm muita empolgação, mas é porque o reino de Deus realmente é isso, né? Jesus, Paulo, ele pregou a respeito da simplicidade de Cristo. Jesus, as coisas no mundo, né? Ele tinha tudo que ele pudesse usufruir do mundo aqui, ele poderia ter, mas ele não quis. Ele disse quando aquele homem se disse para ele, ó, Senhor, eu quero te seguir. O que é que eu faço? Olha, eu não tenho nem um níquel na cabeça. Por quê? Porque ele não pertencia desse mundo, né? E muitos irmãos, muitos cristãos, né, na Igreja de Cristo, têm deixado abandonado a igreja justamente por conta disso, porque as coisas aqui é muito simples, é muito comum, né? Não estou dizendo que é o caso da irmã querer fazer isso, mas é porque justamente as pessoas não querem badalação, querem muita entendimento, né? Essas coisas, e com isso tem abandonado o reino de Deus, né? Verdadeiro. Tem buscado o reino do mundo, né? O reino dos homens. E assim, ontem tinha um irmão conversando comigo, porque aqui somos poucos, somos 13 irmãos, e tinha um irmão que ele estava escalado para pregar e ele não veio. E ele já informou em cima da hora, nem ligou, mandou mensagem no WhatsApp, no grupo, e nem compareceu. E o outro, somos 4 homens que servem, né? São 3 que pregam e um vai só servir a ceia, um jovem. E o outro que também está escalado para o serviço, chegou já, a gente começa o culto 9h30, já chegou faltando 15 para as 10. Aí eu estava já um pouco revoltado com essa falta de interesse. Eu fui questionar com um irmão que veio, né? A respeito. Aí ele disse: Não, irmão, mas o domingo, a gente pode se reunir, não é só no domingo, não, irmão. Não é questão de se reunir no domingo. Isso não é questão de tradição. Não, isso é porque é tradição da igreja. Não, isso não é tradição da igreja, irmão. Primeiro dia da semana tem tudo a ver com o reino de Deus para a gente se reunir nesse dia para partir o pão, as ofertas, ter comunhão, ter uma palavra, né, uma mensagem diferenciada do que a gente escuta durante a semana.
de outras reuniões. Então, irmão, é um dia escolhido, assim como não é como os adventistas escolheram o sábado. Os adventistas escolheram o sábado porque eles tiraram isso do exemplo da lei. Mas nós não estamos tirando da lei, né? Foi o dia que Jesus ressuscitou, né? Foi o dia que ele tomou, que ele apareceu aos discípulos. Então, e Paulo, falando isso para as igrejas, né? Ele instruiu as igrejas isso a fazerem isso no domingo. E o irmão veio que questionar que não, ninguém deve ficar chateado porque não. Eu disse, não, irmão, não fiquei chateado porque estou chateado, não é porque o irmão não veio, não é porque ele não teve um compromisso, ele não tá levando a sério o reino de Deus, né, a igreja, levando a sério o trabalho. Ele está, se der, eu vou. Um dia que eu não quiser ir, eu não vou. E por isso, não. É complicado, né? Complicado isso nas igrejas e o pessoal tão... Eu digo isso, não sei, eu não sei aí, em Araçatuba, né? Em São Isso. Paulo, se vocês têm esse problema aqui no Nordeste, que aqui é Nordeste, aqui é Ceará, né? Aqui no Ceará tem muito isso, né? E os irmãos, muita gente estão deixando... Eu acho que vendo isso aí, eu fico... Poxa, mas não tem... Ninguém vê essas coisas que tem na denominação. Na Bíblia falando sobre essas coisas. Por que as pessoas têm caído, né? Porque são do mundo, né? A gente precisa ter em mente, assim, essa questão o dia, né? A questão do reino. O culto é para Deus. Né? O culto é para Deus. Nós estamos para oferecer um culto a Deus. Então, quando eu vou com esse entendimento, eu vou deixar de pensar naquilo que eu queria que fosse. Eu desejava dessa forma, eu queria dessa forma. Mas o culto não é para mim. O que eu preciso fazer é olhar na palavra e fazer aquilo que é agradável a Deus. E como eu sei o que é agradável a Deus? Porque está escrito. Então, é dessa forma que a gente vai fazendo, né? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 9, vai falar assim: se, porém, andamos na luz, como ele na luz está, né, Jesus, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se porém andamos na luz, como Jesus está na luz, nós vamos ter comunhão com os outros. Então, todos que estão nessa comunhão com Cristo precisa ter o mesmo pensamento. Porque se não tiver o mesmo pensamento, não vai estar em Cristo. Pois vai estar fora quando chega ao domingo, eu já sei o horário, eu me desperto cedo, faço minhas obrigações de manhã cedo e tudo, mas a minha ideia é chegar no culto, ver os irmãos, abraçar, conversar, né? Ter essa comunhão, que isso faz parte do reino. E Sim. eu vejo que quando o irmão me falou isso, me deixou tão triste. Rapaz, meu Deus do céu. O que esse povo está fazendo? O reino está em primeiro lugar, né? É a passagem lá de Mateus 6:33. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lembrando que do contexto lá, que é as coisas básicas do dia a dia, né? O alimento, a vestimenta, a água, as coisas básicas. Busque em primeiro lugar o reino e essas coisas vão ser acrescentadas. Então, o reino de Deus, ele é de extrema importância para Deus, para Jesus, porque esse reino custou a vida de Jesus, foi um alto preço. Lugar na nossa vida. Oi, Maria Elisa? O reino é em primeiro lugar na nossa vida.
Exatamente, em primeiro lugar. Fala, em primeiro lugar, Deus cuidará das nossas vidas. Exatamente. As necessidades, né? As necessidades Deus vai cuidar. Então, como o irmão falou, né, logo de manhã já se põe, já tem esse compromisso. Então, é um compromisso que Deus deseja que todos nós, no Todos primeiro dia têm. da semana, se reúna como igreja e relembre desse sacrifício de Jesus. Como a Maria do Carmo disse, lá nesse contexto de Coríntios, a gente vai ver alguns outros contextos, inclusive da coleta, da contribuição, era no primeiro dia da semana também. Era no primeiro dia da semana. Então, essas atividades nós precisamos realizar no primeiro dia da semana. Cícero, Tá? É como o irmão falou, realmente, se você não tem essa empolgação de estar na igreja nos domingos, você vai acabar. O irmão da vez me dizer mais, não, eu cheguei tarde porque eu acordei tarde, rapaz. Quando fui ver, já era tarde. Eu disse, poxa, cadê o compromisso do irmão botar um celular para despertar, né, para acordar cedo e se programar sim. Exatamente. Mas é assim mesmo, a gente... Cícero, eu comentei com você que na quarta-feira nós estamos tendo também as aulas sobre diretrizes da adoração a Deus. Eu vou passar o link para você entrar no grupo lá também, porque eu acredito que o problema de vocês, nós vamos tratar na quarta-feira. Nós estamos tratando na quarta-feira. Então, Mais específico, né? Isso, é bem específico com relação à adoração. Agora, Vocês já fizeram outras aulas ou a primeira vai ser? não, nós já tivemos algumas aulas, mas aí a gente libera as aulas para você assistir, tá? Não tem problema não, já tem todos. Pelo WhatsApp, te agradeço, irmão. Isso, passo. Porque, olha, vai ser um problema se esses irmãos que estão à frente no sentido de ensino, não significa que a igreja vai ter que abaixar a cabeça para o ensino que eles estão dando, e se tiver errado, vocês não podem aceitar, tá? Não, vocês não vão poder aceitar, porque a Igreja de Cristo ela não é dessa forma. Ela nem pensa dessa forma. Né? Não, justamente é isso mesmo. Eu tenho essa mente da Igreja de Cristo já desde quando eu me converti, que eu tenho e eu vejo esses irmãos, eu tenho... Já é um problema, já tiveram um caso já deles se aborrecerem aqui e se afastarem, passaram um tempo afastado e voltar e querem... Né, crianças que não cresceram ainda. Então, isso é um problema porque atrapalha, tem que tomar um né? leite bem forte e quente, que é para poder se levantarem. Tá bem. Vamos terminar esses 2 slides que a gente tem, aí a gente pode terminar, só para encerrar esse assunto aqui do reino, para a gente não... Aí a gente fica mais um tempinho para falar aí. Mas, ó, se você quer Deus tomando conta da sua vida, então você precisa fazer parte do quê? Desse reino. Você tem que buscar esse reino em primeiro lugar. Fica a pergunta, você quer participar desse reino? Tem vontade de participar desse reino que Jesus virá buscar? Que Jesus vai entregar a Deus? Uma outra... A natureza da igreja bíblica. A natureza vista no sentido da palavra igreja. Jesus identificou o grupo de seus seguidores de várias maneiras, além de ser o seu reino. Lá em Mateus 16 e 18 e 17, ele falou da sua igreja, né? No livro de Atos e nos outros livros do Novo Testamento, a palavra igreja encontra-se com frequência. Aí tem algumas passagens que vocês podem ler depois. Atos, capítulo 5, versículo 11, capítulo 8, versículo 1, Atos 11, versículo 22, versículo 26, lá em Romanos. Todas essas passagens vai se falar sobre a igreja.
Inclusive, Romanos vai falar que todas as igrejas de Cristo envia saudações, né? A gente vai falar mais a respeito, até mesmo da questão do nome. Qual é o nome da igreja que deve ser dada à igreja, né? Então, igreja é a tradução da palavra grega eclesia. Eclesia significa aquilo que é chamado para fora, uma assembleia ou uma congregação. E normalmente era feito isso. Era anunciado, né? E as pessoas saíam de suas casas e iam para fora para uma reunião, para uma assembleia, tá? Então, portanto, a igreja se compõe de discípulos de Cristo, chamados para fora, mas não para fora de nossa casa, mas para fora do mundo, para fazer parte do seu reino. Então, a igreja, o nome igreja, tem esse significado. Eclesia, aqueles que são chamados para fora. E nesse contexto de igreja, como nós fomos tirados das trevas, então nós fomos chamados para fora do mundo para compor o reino de Jesus, o reino de Deus. Outras palavras e frases são usadas para descrever a igreja no Novo Testamento, né? Jesus identificou a igreja como sendo o reino de Cristo, lá em Mateus 16, 18 e 19. Colossenses 1 e 13 também fala isso, Apocalipse. A igreja é chamada também do quê? Corpo de Cristo. Efésios vai falar isso, né? Essa palavra descreve a maneira pelo qual os membros devem viver, né? Devem se viver unidos, né? Nessa união. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 vai falar, mas lá em Efésios, vamos abrir lá em Efésios, deixa eu ver isso. Gálatas, Efésios capítulo 2, versículo 16. Efésios capítulo 2, versículo 16. Bom, podemos ler o 14, ó. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, os mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. 1 Coríntios também vai falar, tem várias passagens que vai falar sobre essa relação do corpo, que a igreja é o corpo. E cada um de nós fazemos parte do quê? Aliás, somos o quê? Membros. Membros desse corpo. Coríntios vai falar bastante sobre isso. Então, Jesus, ele é a cabeça, o cabeça da igreja, né? Colossenses, vai falar também Colossenses. Deixa eu ver se é essa passagem aqui, só um minuto. Colossenses 1, 18. Colossenses 1, 18 vai falar que ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. O próprio texto aqui de Colossenses já vai falar isso. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, fazemos parte desse corpo, somos membros. E cada membro tem uma função. Tem uma função. Ok? Descreve também a união entre a igreja, aliás, aqui, ó, perdi onde estava lendo. A igreja é chamada também de família ou a casa de Deus, significando a relação íntima entre os membros e entre os membros de Deus. Efésios 2 e 19, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vai falar como se deve comportar-se, né, na casa de Deus. E nessa família, Deus é o Pai. Gálatas 1 e 1 vai falar isso. E Jesus é o irmão mais velho. Passagens como Mateus,
Hebreus capítulo 2, versículo 11 ao 12 vai falar isso também. E todos os cristãos são o quê? Irmãos. Tiago, capítulo 2, versículo 15, vai falar sobre isso. Tem várias passagens aí, a gente não vai conseguir ler todas, mas vocês podem ler depois aí. Eu já mandei os slides para vocês lá no grupo. E a igreja é também descrita como noiva, a esposa de Cristo, né? Uma outra figura da relação íntima entre a igreja e Cristo. Várias passagens também, Romanos, Efésios, Apocalipse, vai falar sobre isso também. Que vai falar que o marido deve cuidar da esposa, né? Dar a vida pela esposa, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Essa relação, né? De unidade, de união, de compromisso que Deus e Jesus têm com a igreja. Então, não podemos ser discípulos fiéis de Jesus e, ao mesmo tempo, desrespeitar a igreja, que é o seu reino, que é o seu corpo, que é a família, que é a sua noiva. Tá? Então, voltando àquela questão que a Maria do Carmo falou, quando eu tenho esse compromisso, quando eu tenho essa questão de... Como que eu posso falar? Compromisso de amor com a igreja, eu vou respeitar as doutrinas que foi estabelecida pela igreja. Eu não vou mudar, né? Como eu falei, alguém chega aqui na minha casa, aí eu chego, a cozinha está lá fora e a cozinha virou a casinha dos cachorros. Já pensou? Eu vou falar, quem fez isso? Quem fez isso sem a minha autorização? Então, eu não desejo isso para minha casa. Agora, imagina Deus. Como Deus vai reagir, como Deus vai agir, Jesus Cristo vai agir, sabendo que há pessoas que estão mudando as coisas, estão tirando fora do lugar as coisas que Deus estabeleceu. Então, quando falamos de igreja, falamos de reino, falamos de corpo, falamos de família que pertence a Deus. E Deus estabeleceu regras. Uma palavra, Deus, ele é... Acho que o Caco até usou na aula de quarta-feira, que eu estava vendo o vídeo lá. Não é criterioso. Abre o áudio aí. Específico. Específico. Você falou isso, acho que foi na quarta-feira passada, se eu não me engano. Foi. Deus é específico. Então, Deus deixou regras, Deus deixou tudo estabelecido para que esse corpo funcionasse. Agora, quando eu quero alterar algo, não vai funcionar da forma que Jesus deseja. Então, nós precisamos respeitar isso. Se Jesus disse que a ceia, que os cristãos reuniam-se no primeiro dia da semana, por que vamos fazer diferente? Né? Se funcionava, precisa funcionar agora. Se não estiver funcionando, algo está errado com o quê? Com a igreja ou com a gente? Com a gente. A igreja é perfeita. Jesus fez a igreja perfeita. Então, quando algo está dando errado, não é a igreja, são as pessoas. Então, quem precisa mudar? As pessoas. E não mudar a igreja para se adequar às vontades das pessoas. Ok? Então, essa é a grande questão. Ok? É isso mesmo, Caco. Caco, né? Sim. É o Reginaldo. O Reginaldo é o que está de Caco é mais vermelho. bonito. O Caco é o mais bonito aí. Vamos usar a humildade. Não, o Reginaldo é mais bonitão do que eu, né? Então, vamos lá. Ué, a Bíblia fala, considere os outros superiores, né? Então, assim, todo mundo é bonito. Tá certo, tá certo. É isso mesmo, Reginaldo. O que o homem tem feito é isso mesmo. É querer, às vezes, fazer as coisas também do seu modo e achar que está agradando a Deus. Né? Que Deus está se agradando daquilo que ele está fazendo, que não tem nada a ver com o que a palavra nos ensina. Não, mas eu vou fazer assim porque Deus vai gostar que eu vou fazer assim. Né? É da vontade dele. Mas
tá dentro do contexto da palavra dele, não está, mas ele vai gostar, não. Se não está, não podemos fazer. O que o homem tem feito muito é isso, né? Felizmente, aqui no Ceará, a gente tem esse problema grande. E nós que está... aliás, a igreja no Brasil, sei, até no mundo, né? A Igreja de Cristo tem sofrido muito com esses homens que têm apostatado da fé e têm achado que vou fazer assim porque é da vontade de Deus. Não, mas a Bíblia não fala nada sobre isso, eu posso pôr, né? E não é assim, né? Não, não é. É Esse problema, Cícero, esse problema ele não é de hoje, não. Ele é lá desde o primeiro século. O apóstolo Paulo chamou a atenção várias vezes, porque a gente pode pegar as cartas que foram escritas ali na primeira prisão, né, Regis? As cartas da primeira prisão, Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemão, né? Então, assim, fora esses, a gente vai pegar lá as cartas que o apóstolo João escreveu lá em Apocalipse. A gente vai pegar aquelas cartas lá, que são as 7 cartas para 7 igrejas e tal, a gente vai perceber que eles estão chamando a atenção e corrigindo as igrejas para não se desviarem, que é onde você está falando. Olha, como é que as coisas acontecem? Na simplicidade, os pequenos detalhes, elas vão começando a acontecer e elas começam a mudar. Muda o princípio, muda as especificações que Deus colocou, né? Então, a gente vê exemplos desde o Velho Testamento, que acontece também no Novo Testamento. Não mudou. Deus continua lutando, não tem mais profeta para chamar a atenção. Não tem. Quem é que está aqui agora para chamar a atenção daquele que começa a andar desordenado? São os professores, são os evangelistas. Isso é a palavra escrita. Né? Mas tem que ter alguém para falar. Tem que ter alguém para apanhar. Vamos dizer assim, né? Em outras palavras, alguém vai ter que apanhar. Para colocar a cara para bater, né? Dar a cara para bater. Aqui na igreja, aqui no Horizonte, eu estou começando a dar meu corpo para isso. A minha cara para apanhar. Isso. Ele estava aqui, né? E aí ele foi chamado pela igreja para ir para outro estado. E ele foi. Aí me deixou aqui, no meio dessa fera. Então. O novo da gente, mas é trabalho. E eu tô assim, eu tô querendo justamente não deixar coisas que eles queiram trazer alguma coisa para dentro da igreja. E eles, não, mas cadê a passagem? Cadê onde está na Bíblia dos irmãos? Tem. Vamos estudar que nós vamos ver, né? Sim. E não, mas a gente pode... Não pode. A gente não pode fazer diferente. Deus não está dando essa autoridade. Não, mas se não está escrito... Mas se Deus... Não é que não vamos pensar que Deus vai se agradar. Não vai. A palavra dele está mentindo, né? A próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de organização. Aí vai ser bom que a gente vai ver mais detalhes também sobre essa questão. Como funciona a organização da igreja bíblica, né? Da igreja dentro dos padrões bíblicos. Eu posso mandar o livro para o irmão? Posso, não? Pode mandar. Eu vou mandar para você dos 2 módulos. E aí você fica à vontade. Pode compartilhar com eles e aproveitar dos ensinos que a gente está oferecendo aqui. Muito bom. O Caco, já está dando a hora aqui, 9h30. Eu pedi para o Caco fazer a oração. Aí, se quiser a gente ficar o bate-papo depois, aí a gente fica à vontade aí. Só para, de repente, tem algum irmão que precisa sair, né? Cada horário. Aí o Caco faz a oração. Aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Aliás, né, eu já ia esquecer. Alguma pergunta, alguma dúvida dentro desse contexto que a gente falou sobre a questão do reino? Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não entendeu?
Para mim Aí tá o tudo Carlos- bom. Se alguém não entendeu alguma coisa, o Carlos vai explicar. Olha Tudo, esse tudo bem, negócio. tudo bem. Eu estou preparado. Eu estou preparado. Pode Olha. mandar. Olha a cara, Carlos. olha a cara, a cara tapa. É, é isso aí. É isso Se aí. ninguém tem dúvida, Se você mandar essa aula para mim, tu me manda, Zu- porque eu não assisti Zuleika, ela toda. o seu microfone está mudo, Zuleika. Agora deu? Sim, Isso, agora estamos ouvindo. pode falar. Sabe que na quarta-feira passada, professor Regis, o professor Caco falou muito nas modinhas. Existe muito, né? Tem. É isso que esse rapaz está falando, né? Esse irmão. Isso. A gente tem que parar de seguir moda, né? Mas seguir o modo de Jesus. Não seguir a moda, É. mas seguir É. o modo de Jesus. Infelizmente acontece muito isso. Por isso que é bom o estudo da palavra para a gente se certificar, né? Qual é a maneira que Cristo deseja, para a gente não ficar Sim. perdido. Amém. Amém. Então, Caco, quer fazer a oração, então? Para a gente... Vamos fazer. Pai Todo-Poderoso, Senhor de eterna honra e glória, nós somos agradecidos ao Senhor, Pai, pela vida, ó Pai, o Senhor nos deu nesse dia, pela oportunidade de poder servir ao Senhor, ó Pai, nesse momento, poder estar também com os nossos amigos, nossos irmãos, estudando sua palavra, podendo, ó Pai, aprender e aprofundar mais, ó Pai, sobre o conhecimento que precisamos ter sobre sua palavra, ó Pai, e podemos, assim, corrigir a nossa vida, ser pessoas mais próximas do Senhor, criando relacionamento, ó Pai, com o Senhor, para que, então, possamos, ó Pai, verdadeiramente viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Esteja abençoando, ó Pai, a cada um presente, esteja abençoando também nossos irmãos e amigos que estão assistindo de forma gravada, ó Pai, as aulas, que o Senhor também, ó Pai, conceda a cada um na sua necessidade, o entendimento, ó Pai, de sua palavra, Senhor. E em nome de nosso Senhor Jesus também pedimos que o Senhor nos conceda uma boa noite, ó Pai, de descanso e nos mantenha, ó Pai, na sua proteção, nos livrando, ó Pai, de todo mal e todo perigo, Senhor. E em nome de nosso Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor e agradecemos, Pai. Amém. 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 Obrigado, Caco. Amém. Amém. A próxima aula a gente vai falar sobre a organização, né? Depois sobre a adoração da Igreja Bíblica. O Caco está falando bastante sobre isso daí, a gente vai fazer mais uma explanação sobre isso. Mas começa alguns assuntos que são, digamos, um pouco polêmicos, né, Caco? Mas Mas é bom. A Mas gente vai bom. ficar dentro da palavra de Deus para não ficar, foi o fulano que falou. Vamos deixar a Bíblia falar. Esse é o nosso lema, né? Lembra? Sim. Deixa a Bíblia falar. Mas amém. 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 Bom. Amém. Deus Boa abençoe todos. Noite, noite. Maria Elisa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Zuleika. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Luísa, Maria Boa Eduardo, noite. Boa noite, igreja. Klaus, Boa Cícero. noite. Isso. Um abraço para todos aí de Pernambuco. Legal, hein? Sim. Mas, ó, fica assim, ô Cícero, daqui a pouco eu já vou mandar para você o link. Você compartilha com os irmãos aí para aproveitar. Obrigado, amigo. Bom descanso. Bom descanso Boa a noite, todos. Klaus. Boa Amém. noite. Bom descanso a vocês. Até, Maria Luísa. Ou Obrigado, melhor, cara. Heloísa. Maria Elisa e Heloísa, né? Ai, ai. Fica Amém. até quarta, né, professor? Até quarta-feira. Quarta-feira. Não Até mais, esqueça. então. Até mais, Regis. Um abraço. Valeu, Caco. Obrigado. Um abraço. Obrigado a Até você. mais, Cícero. Um abraço. Até mais, Cícero. Um abração. Ó, qualquer coisa, vai falando comigo pelo WhatsApp, viu? Pronto. Qualquer coisa eu te falo. Tá bem.
Valeu. Gente, eu vou terminar aqui a gravação, vou contar até 3 aqui para a gente poder terminar a gravação, ok? Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 3, 2, 1.